Olá, eu sou Esther Sartori e esse é o podcast Preocupações de Mãe, um espaço de informação, entrevista, dicas e história de mães que contam pra gente as delícias e os desafios, claro, de educar filhos. Você pode me encontrar aqui, podcast Preocupações de Mãe, e você me encontra também no Instagram, Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha, e lá você vai poder ter contato com tudo o que eu apresento aqui. Viu? É óbvio que eu preciso que vocês compartilhem este conteúdo. Sabe por quê? Para que outras mães possam ter acesso às informações que são super legais e colaboram muito com as pessoas. Eu sempre digo: mãe que se informa, transforma. Preocupação em sabedoria. Isso, claro, a sabedoria traz essa tranquilidade. Vai lá, curte, ativa o sininho, compartilha, se inscreve no meu canal. Tenho certeza que você vai adorar tudo que eu tenho para apresentar para vocês. E nunca sozinha, sempre com uma pessoa especial, sempre com uma pessoa bacana, que olha, eu escolho a dedo para falar sobre os temas. Vamos lá? Vai ser assim hoje. Hoje o nosso tema vai ser inclusão escolar. Olha que tema muito, mega importante, principalmente nesse nosso momento, né? No momento em que a gente está vivendo. Na verdade, inclusão sempre foi importante, só que hoje a gente consegue levar informação sobre os temas. E inclusão tem que entrar, ó, na casa de cada mãe, de cada família. Sabe por quê? A própria palavra inclusão, que vem do latim includere, tem como sinônimo um outro, né? Um outro verbo, que é o de aproximar, trazer para si. Olha que legal a importância do incluir. É a gente poder respeitar cada indivíduo na sua especificidade, na sua particularidade, aceitando e compreendendo que o diverso nos ensina tanto quanto aquele que a gente considera normal. Estou enganada, Lívia? Não, tá certíssima. Então, para falar sobre esse assunto, eu trouxe a Lívia, que é psicóloga, trabalha com criança, com adolescente, com adultos e com idosos. E ela tem uma perspectiva muito bacana, porque ela trabalha exatamente com a inclusão. Mas não sou eu que vou falar da Lívia, né? A Lívia vai falar por ela. Bem-vinda, Lívia. Adorei Obrigada. você aqui. Vai ser muito bom te ouvir. Tenho certeza que as mães vão poder ouvir. Não só as mães das crianças neurotípicas, não é? Mas das crianças neuroatípicas. Sim, as Sim, neurodiversas. Vamos sim. lá? Se Bom, apresenta para nós. então, primeiramente, Esther, muito obrigada pelo seu convite. Eu espero realmente contribuir com a disseminação do conhecimento. Em segundo lugar, eu gostaria de te parabenizar por esse programa. Ai, que legal. Você sabe que eu sou sua fã, né? Muito Então, eu obrigada. desejo muito sucesso no seu programa. E, bom, o meu nome é Lívia. Eu sou mãe da Anne, de 14 anos, mãe da Lara, de 10 anos, sou casada. A minha formação é em psicologia, tenho especialização em RH, recursos humanos, em arte-terapia, terapia MDR e neuropsicologia. E eu trabalho também, eu trabalho em Jundiaí, né, em consultório particular, com crianças, adolescentes, adultos e idosos, e em hospital com crianças autistas. Bom, então, para gente falar sobre inclusão, né? Eu acho que a gente pode começar pensando nessa construção histórica, como foi o início da exclusão, né? Pensando nas crianças que nasciam com deficiência e que já na Idade Média eram excluídas, né? E acho que até antes, viu, Lívia? Né? No Império Romano, Já no Império Romano. você pega essa exclusão bem antes. É uma característica da sociedade. Se o indivíduo não contribui Não é com a sociedade, quadradinho ali, se né? ele não contribui, ele pode, olha, ser Já ser excluído. excluído. Então, Sem dúvida. famílias que colocavam as crianças para fora, excluíam, né? Então, isso já vem já muito na nossa história, muito antigamente, né? E aí, com o passar do tempo, né, a sociedade vai evoluindo
E as mães também querendo que essas crianças façam parte da família, né? Então começa a surgir também os hospitais, né, especializados para o tratamento, casas especializadas, né? E hospitais psiquiátricos também. E aí, com o tempo, surgem também as convenções internacionais, né? Convenções da ONU, na década de 80, 90, né? Para que efetivamente comece a haver a inclusão, né? E a inclusão mais parecida com o que a gente fala hoje de uma inclusão social, né? E aí, quando a gente pensa numa inclusão, principalmente de crianças, né, a gente já começa a pensar numa inclusão escolar, né? Porque a criança, quando está em sociedade, a criança, para se desenvolver, acaba indo para a escola, obviamente, né? Então, a gente já começa a pensar numa inclusão escolar. E aí, precisamos pensar como fazer essa inclusão da criança que tem várias dificuldades, né? São crianças diferentes, né? E que não é possível simplesmente colocar uma criança neurodivergente dentro de uma escola regular e fazer com que essas crianças simplesmente se adequem a esse padrão escolar. Isso é fundamental. Porque normalmente, e até pouco tempo, a criança tinha que se adaptar a um ambiente escolar. Uhum, Não era? Hoje a gente tem a total certeza de que a escola tem que estar pronta para receber essa criança. Não é sim. a criança que tem que se adaptar à escola, é a escola que tem que olhar para aquela criança. Você Uhum, está tocando nesse assunto, Lívia, e esse assunto para mim é o principal. sim. Porque, veja bem, hoje a gente escuta muito propagandas, né, das escolas e de algumas escolas dizendo o seguinte: veja só, nós somos inclusivos. Olha a rampa que nós temos. Olha o espaço O para a espaço criança, físico, o né? espaço físico para aquela criança. Então, vende-se toda essa propaganda do Uhum, espaço físico como o mais importante. uhum, E a minha grande pergunta é: sim, mas e as pessoas? Elas sim. estão E a prontas capacitação dos dessas pessoas, dos professores, né? professores. Eu acho que para a gente começar a nossa conversa, eu vou fazer uma pergunta para você que a Uhum, maioria das mães me perguntam, uhum, sabe? É uma coisa, as mães perguntam isso para mim uhum, mesmo. Viu? Mas o que é incluir? O que é uhum, inclusão, então? E eu vou dizer isso por quê, Lívia? E por conta mesmo de uma mãe que disse: olha, eu levei o meu filho para uma escola que se dizia inclusiva, e quando eu anunciei o autismo, não aceitar a matrícula. não é nem que não aceitaram, deram umas desculpas muito esfarrapadas. Disseram assim: sabe o que é? Na sala dele já tem 3 crianças, não vai ser bom para ele, não vai ser bom. Pera, vamos repensar isso? Então, Uhum. para a gente iniciar ali, o que é inclusão? Baseado, né, nessa Sim, nossa conversa, o que é essa é. inclusão? Então, eu entendo que a inclusão, né, seja realmente fazer a diferença no desenvolvimento dessa criança, né? A criança entrar na escola e ela ser avaliada de acordo com as necessidades dela e uma conversa com essa criança, uma conversa com os cuidadores, protocolos que têm que ser aplicados nessa criança para entender realmente quais são as necessidades, quais são as habilidades que ela tem também, para potencializar essas habilidades e aí sim contribuir com esse desenvolvimento dessa criança, né? Porque não dá simplesmente para dizer que tem a rampa ou que tem um professor capacitado e aí coloca 3 ou 4 crianças autistas, né? E como que esse professor vai dar conta de uma sala regular, né? Que tem pessoas, crianças neurotípicas,
que tem que dar conta de aprender, e tem também as crianças neuroatípicas com necessidades completamente diferentes, né? Tem crianças que têm TEA nível 1, tem crianças que têm TEA nível 2, tem crianças que têm TEA nível 3, suportes diferentes, necessidades completamente diferentes. Tem crianças, tem TEAs, crianças com autismo que têm altas habilidades, que aprendem super rápido e ficam desmotivados. Tem crianças com TEA que são não verbais, que nem falam, que nem têm contato visual, então que a gente ainda tem que trabalhar o básico, né, que é a pessoa ter o contato, conseguir focar um pouco a atenção, conseguir se concentrar. Então também tem que fazer um ambiente físico, né, com a luz, pensando nos estímulos sensoriais para essa criança, para ela ir aos poucos entendendo o que é a escola, se adaptando à escola, para depois fazer um contato um com um, né? Ter uma sala especial, depois com pequenos grupos, para depois realmente ela estar inserida numa sala de aula, né? Então tem várias etapas que têm que ser feitas e que tem que ser olhado cada aluno individualmente. Na sua individualidade, com certeza. Na sua especificidade, na sua singularidade, né? Só que eu também entendo que no Brasil a gente não tem recursos financeiros, né? A gente não tem políticas públicas suficientes, a gente não tem tanto investimento, né? Eu acho que recurso financeiro a gente tem, viu? O que a gente não tem mesmo é exatamente essa outra parte que você falou, sabe? Política pública realmente comprometida, o olhar. As pessoas querendo fazer a diferença. Eu acho né? isso, sabe, Lívia? É interessante porque, assim, eu vi uma pesquisa que apareceu, acho que foi na CNN. Uma pesquisa que ela diz... E é uma pesquisa sobre inclusão. Olha que coisa interessante. E essa pesquisa, ela diz assim, ó... Foram entrevistadas 12 mil pessoas. Bastante. Dessas pessoas que foram entrevistadas, menos da metade... na verdade... quase a metade, assim... disse que não tem o contato direto com pessoas neurodivergentes, ou trabalhando, né, não tem. E um número significativo dessas pessoas que tiveram a experiência, não gostaram da experiência de trabalhar com o neuroatípico. Tiveram muita dificuldade. E outros consideraram essa experiência nada positiva. Foram porque poucos... o diferente incomoda. Né? Incomoda. E aí, quando você fala da escola, me vem a seguinte questão, não é? A escola é o primeiro ponto de contato com o diverso. Com então você o mundo pode... exterior, Exato, você tem com a família, com a é uma coisa. Com a família é um aspecto. Mas quando a criança entra na escola, aquele mundo se amplia. Então, tem contato com várias crianças, com muita diversidade, tem contato com tudo isso. E a escola acaba sendo o primeiro ponto de informação e ensino do como conviver. Sim. E olha só, né? Porque a gente está falando aqui da inclusão escolar. Mas essa inclusão escolar, ela é o primeiro passo para a inclusão posterior, para a inclusão de social, trabalho. de trabalho, não é? Então, Sim. olha a importância, olha, mães, Importantíssimo. a importância desse ponto, né? Do quanto a escola pode ser esse contato de aprendizagem. E qual é a linguagem que os pais usam em casa quando a criança, né, diz, olha, eu tive um amiguinho XYZ, eu estou com um amiguinho na sala XYZ, como é que a família trabalha com isso, não é mesmo, Lívia? Porque a informação da família nessa hora porque a criança aprende com o adulto, vamos lá. Sim. Né? A informação da família é fundamental, não é mesmo? E aí a gente encontra também muitas famílias com preconceito, né? Exato. E tem a questão do bullying também, né? Que aí essa diferença na escola acaba gerando bullying, porque as crianças ficam observando que é diferente, ficam falando
palavras que não são legais, né? Então, tem a queixa muito grande, né, dessas crianças que ficam, de certa forma, abusando de outras, né? E muitas vezes a gente vê até as falas de alguns professores também Nada adequado, né? nada adequado. Então, isso acaba estimulando a turma, a própria criança a repetir isso, né? Então, obviamente, não são todos, né? Não é em todos os momentos que isso acontece, mas isso existe também. A gente não pode generalizar, é claro, Exatamente. mas dizer que esse processo não existe, né? Que não existe o bullying, que não existe famílias que ainda não estão prontas para aceitar, não é? O diverso, o diferente. Isso é uma realidade. Eu acho que a nossa sociedade já se modificou em muitos pontos, mas o nosso caminho ainda é longo, gente. A gente, né, são um caminho de formiguinha. Né? E aí eu fico pensando, Lívia, será, com tudo isso que a gente falou agora, né, que a nossa sociedade está pronta para incluir? E em que momento a gente pode olhar, aqui, nesse setor, ela está pronta. Não, aqui ela não está. A gente consegue compreender quais são os nós que interferem? Eu acredito que a sociedade esteja pronta, sim, para a inclusão. Eu acho que o que é mais difícil realmente são os investimentos, porque eu já vi muitos professores também querendo se capacitar, querendo fazer novos cursos, querendo estudar mais, só que tem dificuldade financeira, que talvez eles não possam se capacitar, ou que a escola não consiga dar essa capacitação para as pessoas, né? Então, assim, eu percebo muitas pessoas com muita boa vontade, com muita determinação, mas existe também o lado financeiro que acaba sendo uma barreira. Então, talvez se, por exemplo, o governo oferecesse capacitação para quem tiver interesse, capacitação gratuita, né? Para o Brasil inteiro, para profissionais da saúde, profissionais da educação, para mães que queiram estudar também, né? Tem muitas mães que se tornam fonoaudióloga, muitas mães que se tornam terapeuta ocupacional, né, depois que descobrem que seus filhos são neurodivergentes, né? Então, assim, tem muita gente querendo também se capacitar, né? Então, eu acho que talvez se o governo oferecesse isso gratuitamente, eu acho que a gente também teria um avanço muito grande aí na ciência, e eu acredito. Eu acho que você vai democratizando, né? Você vai democratizando o acesso, ao o conhecimento. Exatamente. Você trabalha em um hospital. Sim. Olha que interessante. A criança autista, como é que ela é vista no hospital? Eu vou te falar por que eu estou te perguntando isso. Eu atendo uma mãe, na verdade eu atendo uma criança, né? E a mãe sempre vem, e eu acho isso espetacular. O pai vem junto. Eu acho isso 10. Quando eu tenho muitas famílias que estão sempre o pai e a mãe juntos. Isso é muito legal. Muito. E a criança precisou fazer uma cirurgia. E ela entrou com a criança no hospital para fazer a cirurgia. Você imagina, gente, a criança autista, ela tem uma outra forma de perceber o mundo, ela tem, enfim. E a criança, quando ela entrou e ela percebeu o que ia acontecer ali, né, o próprio uniforme, né, o jaleco das enfermeiras, o próprio movimento, aquela coisa toda, claro, a criança desorganizou, porque é comum desorganizar. Quando sai dessa rotina, o ambiente está totalmente diferente. Exato, né? Totalmente modificado. E a criança desorganizou, e as pessoas no hospital não
tiveram o cuidado de entender que era uma criança E aí autista. a gente está falando já de uma exclusão, né? Porque Exatamente. é a mesma coisa na escola, né? A gente inclui e aí a gente não capacita um professor, não capacita a pessoa que está na portaria, não capacita o funcionário da cantina, não capacita a pessoa que está lá na secretaria. Então, às vezes, os outros funcionários, né, que não estão por dentro do que o transtorno do espectro autista, vai tratar de formas que às vezes vai desregular essa criança, Mais ainda. adolescente, mais ainda. Mais ainda. Então, não adianta só colocar dentro da escola e falar, ele foi matriculado. Processo de inclusão nota 10. Não, tem vários pontos de exclusão dentro da Dentro desses instituição, dentro do espaço, dentro né? desses espaços, porque esse foi o comentário dela. Ela falou assim: eu tive quase que gritar para que as pessoas ouvissem que o meu filho era autista. Uhum. Porque quanto mais eles pegavam, quanto mais a reação era cada vez pior, e aquilo Sim. ia pior. E ela falou assim: eu fui obrigada a escutar. Isso é manha. Você não é assim, mas sai de perto, olha só, sai de perto que ele para. Ela falou assim: nunca. Quantas dificuldades que essas mães passam, né? Por conta desses espaços que ainda não estão prontos para entender qual é o caminho, como você conduz a situação com a criança autista. E desregula mesmo, né, Sim, Lívia? sim, desregula mesmo. Faz Eu trabalho numa equipe multidisciplinar, que eu né? acho maravilhosa. Impossível você Isso. não trabalhar com a equipe multidisciplinar. Então, Em qualquer caso de nós transtorno. fazemos atendimentos semanais das crianças, né? Então, nós temos psicólogos, arteterapeutas, musicoterapeuta, psicomotricista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, né? Fisioterapeuta. Então, são atendimentos semanais que as crianças vão lá nesse hospital para que elas sejam estimuladas constantemente para que aconteça mais rapidamente o desenvolvimento delas, né? Eu acho que assim, a equipe multidisciplinar, multiprofissional, é a melhor forma de você conduzir o Sim, tratamento. sim, Não tem como. sem dúvidas. E não só o tratamento, o acolhimento, porque são coisas diferentes, E né? cada um tem uma habilidade diferente, né? Tem uma dificuldade diferente. Então, é bom que cada profissional olhe aquela criança com a necessidade que ela está tendo, estimule aquilo que ela tem de melhor, depois a gente se reúne também, né, para fazer um planejamento, objetivos a serem alcançados, né, o quanto a criança progrediu, o quanto não progrediu, ter o acolhimento das famílias também, né, dessas mães, desses pais, né, que estão precisando também do apoio dos profissionais, né, e até fica um espaço para os próprios pais se encontrarem também e conversarem, né, trocarem ideias, né, do que está acontecendo com um filho, com outro, uns que já têm mais experiência e passa essa experiência para quem está começando nessa caminhada, né? Então, o que já fez, o que deu certo, o que funcionou, talvez seja uma boa experiência para o filho, né? Então, essa troca também é muito legal. Sem dúvida, sem dúvida. E outra, não é? Eu gosto muito quando a gente aprende com o outro, porque a cada vez que você troca essa experiência, um outro olhar em relação ao autismo, em relação a qualquer neurodivergência, né? Você passa a ter um conhecimento melhor. E mesmo porque, Lívia, eu tenho visto muito na escola situações complicadas em relação ao atender. Veja, o fato de você ter uma assistente de sala dentro da sala não quer dizer que essa assistente de sala possa ser a assistente terapêutica ou, né, da criança. Uma coisa é o caminho pedagógico. Então, a auxiliar de sala, ela pode sim trabalhar com as questões pedagógicas. Sim. Agora,
Como e é que aí, você faz esse cuidado, né, Lívia? Vamos sim. pensar assim, né? E aí Ah, nós temos o- as leis também, né? Nós exatamente. temos a lei de 2012, né? A lei da Berenice Piana, né? Que é para os portadores as pessoas com transtorno do espectro autista, né? Para que seja garantido um acompanhamento, um acompanhante especializado no ensino regular. Mas aí, quando a gente fala um acompanhante especializado, é que ele realmente entenda, né, de autismo, tenha realmente sido capacitado, não é simplesmente pegar um funcionário a mais, uma professora a mais e colocar na sala de aula, Porque né? isso é só cuidar. Isso é só cuidar. Então, para entender as especificidades dessa criança, quais são as necessidades dela, e aí montar um PEI, né, que a gente precisa Exatamente. fazer um plano educacional individualizado Individualizado. para essa criança, com as necessidades dessa criança, e a gente poder realmente avaliar se ela está evoluindo, quais pontos ela está evoluindo, quais ela está estagnada e poder realmente fazer com que ela caminhe no aprendizado, né? Sem dúvida. Porque assim, a assistente pedagógica, ela vai ensinar a recortar, ela vai ensinar a pintar, ela vai Uhum, ensinar a reconhecer letras, uhum, números, ela vai ensinar este campo. uhum, Mas a AT, como a gente chama, né, uhum. assistente terapêutica, ela trabalha, ou pode chamar do que quiser, né? Cada É, escola tem a uma gente tem que chamar de terminologia, monitora, cuidadora. enfim, mas a assistente terapêutica, ela vai entender por que que a criança não recorta? Se ela está Uhum, recortando errado, será que ela está tendo contato visual com o que ela está recortando? Porque é uhum, assim que eu vou entender. O sim, assistente terapêutico, ele vai observar o comportamento e a partir do momento que ele entende o comportamento, ele se torna um mediador entre o comportamento sim, e a prática da ação. exato, É por isso que a gente insiste na existência desse profissional capacitado ali dentro, que exato. saiba, né, que compreenda o que é o trabalho do assistente terapêutico com a criança autista. Uhum. É esse, eu acho que esse seria assim a melhor forma da gente definir o porquê que eu não posso colocar apenas uma professora, não desmerecendo todo o seu trabalho pedagógico, Sim, que a mas gente sabe que os professores têm feito tem uma uma. luta aí enorme, né? Tem muitos professores com burnout, tem muitos professores que Isso que eu estão queria te perguntar. muito Você estressados. atende professores também, Sim, né? sim, atendo em psicoterapia. Então a gente sabe também desse outro lado da escola, né, que não é fácil, a escola ter que se adaptar a essa demanda que está crescendo muito, né, que é diferente de alguns anos atrás. Então as escolas também estão tendo que se adaptar, não só ao espaço físico, mas a capacitação dos profissionais. E pode ser difícil mesmo para as escolas conseguirem esses profissionais capacitados, né? Então, assim, tem professores que estão no limite, tem professores que estão estressados mesmo e que não estão dando conta de trabalhar com os alunos neurotípicos, que dirá acrescentar ainda um neuroatípico, ou dois Sem neuroatípico, ou dúvida, três. sem Você que é dúvida. professora sabe muito Nossa, bem muito. disso, E né? a gente vivenciou, eu vivenciei isso muito em sala de aula. Hoje, né, tanto com a psicanálise quanto com a formação para o trato com crianças neurodivergentes, eu vejo que sim, nós já vivemos uma fase muito complicada, muito mais complicada em Uhum, relação a isso, e muito menos olhada, porque havia pouca informação em relação ao que era a criança neurodivergente. uhum, Mas hoje não. Hoje a gente tem essa informação, não é? E veja, ao ter essa informação, eu acho que é um compromisso social das escolas, não sim, é? É um compromisso muito maior, porque a criança, seja ela
neurotípica ou neuroatípica, hoje ela é uma cidadã de direito. Sim. E sendo uma cidadã de direito, olha que interessante, a escola é um direito da criança. Exato. E não adianta você querer tirar esse direito da criança, independente de qualquer condição. A escola é um direito da criança. Então, quando eu insisto nessa questão do comportamento, e o como trabalhar, e existir o mediador, mas o mediador que seja realmente capacitado para isso, é até mesmo para poder tirar o professor dessa cena, né? E esse professor poder ter o auxílio de alguém que consiga, de fato, ser esse mediador. É interessante a gente pensar, né? A socialização é fundamental. Sim, e aí precisamos olhar essa criança no dia a dia dela, o local que ela senta na sala de aula, né? Se está perto do professor, se está longe do professor, como que está a iluminação dessa sala, se incomoda essa criança a iluminação, se o barulho é muito intenso, né? Se a criança desregula com tanto barulho que algumas escolas costumam a ter, né? A forma que ela aprende, se ela precisa que seja uma prova com um enunciado mais direto e objetivo, se ela precisa de uma prova oral ao invés de uma prova escrita. Então, são vários detalhes que precisam ser observados, né? E que a escola precisa fazer todas as adaptações para que realmente garanta esse ensino, esse aprendizado dessa criança, né? E a gente também pode pensar depois, né, nas crianças que, por exemplo, têm altas habilidades, né? Que são autistas e que têm altas habilidades e que, às vezes, a escola fala, mas ele não precisa de adaptação porque ele consegue aprender, né? E, muitas vezes, os pais também não querem, né, que essa criança seja tratada de forma diferente, porque como ela consegue aprender, porque ela tem uma capacidade cognitiva mais elevada, né? Então, não querem que faça nenhum tipo de adaptação, né? Então, isso também não é uma inclusão, Não. né? Porque a gente vai tá colocando essa criança no ensino regular, como se ela aprendesse da mesma forma que as outras crianças aprendem. E essa criança, ela é diferente, ela aprende de forma diferente e ela pensa de forma diferente. Exatamente. Então, ela precisa ter um olhar diferente. As pessoas ao redor dela precisam olhar ela de forma diferente, né? E é por isso que a gente fala desse atendimento individualizado. Exato. Viu? Individualizado não é com 3 ou 4 ou 5 ou 10. O nome já diz, é um atendimento individualizado. É 1 para 1, né? 1 para 1. Exato. E exatamente por causa disso, sendo ou não, né, tendo ou não altas habilidades, aprende-se de forma diferente. Sim. Então, quando você esquece que esse olhar tem que ser individualizado, você esquece de olhar a criança da sua integralidade, no seu todo. Então, não importa se a criança aprende rapidinho tudo, mas ela pode ir, as questões emocionais, as habilidades sociais, que é difícil para ela um intervalo, por exemplo, né? Ter um local que ela possa ficar mais calma, mais sossegada, né? E altas habilidades, Lívia, vamos entender, não é altas habilidades em tudo. Não é porque uma criança sabe muito de matemática que ela sabe de todo o resto. O português, de repente, eu odeio o português, né? Entendeu? Ou não consegue mesmo alcançar o raciocínio, né? Sim. Não tem nem habilidade nem competência para uma determinada disciplina ou para uma determinada... E a motivação, né? Não está motivado para aquilo, eu não quero e ponto. É aquele hiperfoco que também as crianças autistas têm. Eu gosto de matemática, eu quero estudar só matemática, né? Eu não quero estudar outra matéria, né? Então, a gente tem que olhar isso com muito carinho, né? E pensando também que essas crianças vão chegando na pré-adolescência, na adolescência, as mudanças hormonais, né?
o questionamento, né, a agressividade, né, e que a gente precisa cuidar, ter um olhar atento, um olhar diferente, né, então não pode simplesmente achar que não, essa criança pode ser incluída exatamente igual a outra, não dá. Ela sabe aprender. Então, Uhum. não, mas não funciona assim. Eu sempre coloco que para a gente poder aprender, a gente precisa ter o cognitivo, a gente precisa ter, a gente tem que estar biologicamente bem, a gente tem que estar pedagogicamente bem, mas se a gente não estiver, né, afetivamente Uhum. bem, se a gente não estiver emocionalmente bem, Emocional conta o muito, emocional né? conta muito, então vai ser muito difícil aprender. E uma outra coisa, Lívia, que eu gosto muito de lembrar aos pais, ou às pessoas, ou às professoras, ou às diretoras, a comunidade escolar como um todo, é que, não, gente. Nem toda criança autista é mega inteligente, que Uhum. virou um mito isso, né? De Não, falar assim, mas obviamente. os autistas são muito inteligentes, né? Não, É mais inteligentes do que as outras não. crianças. E você cria uma expectativa tanto para você mesma, quando Uhum, você passa a incorporar essa realidade, essa uhum, verdade, quanto para a própria criança, né? exato. Porque a hora que ela vai ter as frustrações dela. Tem crianças, inclusive, com deficiência intelectual, né? E Exatamente aí que tem isso. muita dificuldade no aprendizado, né? Que tem muita dificuldade para verbalizar. Tem crianças que nem verbalizam, né? Ou verbalizam muito pouco. Então, é uma dificuldade assim enorme, né? E esse nome já que fala do espectro, né? É um espectro mesmo, é uma diversidade muito grande dentro do autismo, né? Exato. Então, por isso, mais ainda que a gente tem que pensar nesse PEI, né? Que a gente tem que pensar nesse plano educacional individualizado. Individualizado. Não podemos esquecer disso de jeito Jeito nenhum. E nenhum. que também esse mês está sendo falado muito, né, do parecer 50, Aham. do nosso Conselho Nacional de Educação aí para homologar esse parecer 50 para que a lei da inclusão, né, de 2015, a lei de 2012, né, dos portadores de TEA, para que tudo isso realmente Saia do aconteça, papel, porque a saia do gente já viu muitas papel. promessas, não é? Sim. Várias promessas. Olha para você ver como as coisas são esquisitas, né? Você cria a vaga para o autista. Quem é que respeita? Não é? É. Quem é que respeita? Mas por que tem que ter uma vaga para o autista? Entende? Uma vaga, Uhum. estou falando de vaga de estacionamento, né? Que a gente. Aí fica tudo vazio, vou usar, né? Exatamente. Ah, tá vazio, vou usar. Mas olha, existe um porquê Uhum. dessas separações. E mais, eu escuto muito. Quando você cria um espaço só para o autista, você está excluindo. Não, quem está Uhum. excluindo é você. Eu pensar dessa Uhum. forma, só para deixar bem claro aqui. Não é Porque mesmo? só quem está no dia a dia, Sabe? vivenciando todas as dificuldades, as famílias cansadas, né? Tentando o melhor possível para as crianças e tenta mais uma vez as dificuldades com o plano de saúde Que também. são absurdas. Absurdo, e aí que as crianças precisam dos atendimentos, que as crianças precisam se desenvolver e que as mães não conseguem trabalhar, né? Que muitas vezes só fica o pai trabalhando, o pai está desempregado e a mãe não consegue trabalhar, que tem que cuidar do filho, que o pai não consegue dar conta do filho autista. Então, assim, é muito complicado, é muito difícil. Então, só quem está no dia a dia vivenciando isso que sabe realmente como é cansativo, quanto essas mães, essas famílias, esses cuidadores estão precisando de ajuda, de apoio, né, para conseguir fazer com que os filhos se desenvolvam, né? Exato. E assim, a gente sabe que hoje você tem como trabalhar, hoje você tem técnicas, hoje você tem formas de trabalhar com a criança autista e que você consegue esse desenvolvimento. Uma outra coisa que as pessoas esquecem, né, Lívia, é que a criança autista cresce.
Exato. E vira adolescente autista, e Vira adulto. adulto autista e idoso autista. Exato. E as pessoas esquecem disso. E a inclusão para o trabalho, A né? inclusão para o O trabalho. desenvolvimento, a capacitação dessa criança que vai se tornar adolescente, que vai se tornar um adulto e que quer seguir uma profissão também, quer trabalhar, né? Quer autonomia. Quem é que não Quer ser autonomia? independente, né? Exato. E eu vejo assim, eu atendo muitas mães que elas dizem o seguinte: eu ensino sim a lavar a própria roupa. Uhum. Eu ensino sim a lavar a própria louça. Eu ensino sim a arrumar a própria cama. Eu ensino. Uhum. É árduo. E é tem muitos árduo. que E gostam. que gostam, depois que entram nessa. Exato, porque fica um trabalho rotineiro, repetitivo, que muitos adoram. Adoram a rotina. E aí, às vezes, a gente tem que cuidar até para não virar um toque também. Para não ficar aquela coisa obsessiva que tem que ficar arrumando sempre tudo organizadinho, tudo limpinho. É trabalhar o campo da autonomia mesmo. Não, Sim. isso aqui não é para ser só a sua rotina, mas é para ensinar o indivíduo a essa autonomia. Exato. E eu acho isso muito legal, muito bacana a gente poder ensinar a possibilidade do indivíduo ser autônomo, independente para algumas coisas, não é? Sim, sem dúvida. E há uma dificuldade imensa, porque às vezes a gente fala, não é fácil, nós todos sabemos. Não é uma jornada fácil, é uma jornada árdua, árdua mesmo. E o que você falou é muito sério. As mães muitas vezes abrem mão de quase tudo por conta do atender a essa criança. Sim. Ponto 1. Ponto 2. Fora as comorbidades que vêm associadas ao autismo, né? Sim, que muitas vezes a criança é autista e tem TDAH também, né? Então é hiperativo, né? Tem ansiedade, depressão, que é muito comum. TOD, né? O transtorno obsessivo desafiador. Isso. Então, assim... Não, transtorno opositor desafiador. Perdão. Então, são várias questões que a mãe tem que lidar. Então, muitas vezes, são crianças agressivas, que se automutilam, ou que querem bater no pai, querem bater na mãe, ou que ficam batendo, por exemplo, a cabeça na parede, né, na hora que estão desregulada. Então, assim, tem esse lado que fogem de casa, que sai correndo pela rua, no momento de crise, no momento de surto, aí corre o risco de serem atropeladas, de morrerem atropeladas, né? Então, assim, são vários detalhes no dia a dia que quem não está próximo não tem noção do quanto é desgastante fisicamente, emocionalmente, né, para essas famílias. Então, é um cuidado que a gente tem que ter ao estar perto dessas famílias, né, de ter palavras cuidadosas, de ter palavras empáticas mesmo, né, porque essas famílias estão precisando de muito apoio, né. Exatamente por isso, né, que eu deixo bem claro, a gente não cuida da criança, a gente cuida da família. Sim. Quando a gente recebe uma criança autista no consultório, a gente não olha só para ela, a gente olha para a família. Sim. Porque a família acaba se mobilizando de uma forma muito, muito grande em torno dessa criança, Sim. não é? E às vezes são famílias que têm um filho autista, 2 filhos autistas, 3 filhos autistas. Então, olha a dificuldade dessa mãe de cuidar de 2 filhos autistas, de 3 filhos autistas. E não é incomum, viu, gente? Não pensem que é incomum, porque não é não, né, Lívia? A gente sabe que é uma possibilidade grande, principalmente entre gêmeos, eu não sei por quê, tá? Sim. Tem a parte genética e tem a parte ambiental, né? Exato. As causas ainda estão sendo estudadas, exatamente, né? Tem muito estudo em andamento, né? Mas tem muitas famílias que não têm um caso só de criança. E às vezes uma criança é verbal, a outra criança é não verbal, uma criança é nível 1 de apoio, né? Outra é nível 3. Então, assim,
tem muita variedade, né? E ainda muito estudo para ser feito. Muito estudo para ser feito, com A certeza. gente ainda não tem nada fechado em Sim. relação Muitos ao genes autismo. envolvidos, né? Isso. Então, Essa semana eu estava vendo o estudo do Caprim. Olha, né, é um estudo novo que tem sido uma boa relação, né, para compreender a criança autista. Enfim, a cada vez um estudo novo Sim. surge em relação. Mas tem uma coisa, sabe, Lívia, que às vezes eu fico pensando, nem tudo é só comportamento, viu, gente? A gente pode pensar em formas de intervir que não seja só olhando o comportamento em si. Porque se a gente olha só o comportamento em si, a gente deixa de ver o entorno, como você falou. As questões ambientais estão muito próximas, né? Ao sim. mesmo tempo, as questões do ambiente, né? Porque a gente tem que separar o que é essa questão ambiental e a questão do ambiente em que a criança Tá está inserida, né? né? Que Sim. isso não é que não é que é a causadora do autismo, mas é um elemento, o ambiente em que a criança está inserida, é um elemento potencializador ou não de certos comportamentos, né? Sim, e dependendo da inteligência que essa criança tem, né, ela consegue criar estratégias, né, para lidar bem com o ambiente, para imitar outras pessoas, né, saber que o comportamento dela talvez não seja muito adequado. Por mais que ela tenha vontade de fazer algo, ela tendo uma inteligência um pouco acima da média, ela consegue criar estratégias para ir se desenvolvendo melhor na sociedade, né? Então, tem essa questão também dela poder ir se desenvolvendo um pouco mais, apesar do ambiente, às vezes, não ser tão acolhedor, não ser tão amigável, digamos assim, né? Vocês estão gostando desse conteúdo? Eu estou adorando. É muito bom poder falar sobre tudo isso. Se vocês estão gostando, claro, vão lá, façam a inscrição no meu canal, curtam, ativem o sininho para vocês receberem informações de quando novos episódios vão chegar e mais, compartilha. Olha que assunto maravilhoso para ser compartilhado. Eu tenho certeza que muitas mães vão adorar escutar isso que a gente está falando. E até porque muitas mães gostariam e querem entender cada vez mais sobre esse tema. E não só mães, não é? Eu acho que as professoras, a comunidade escolar, não é? A comunidade Às vezes médica. os amiguinhos os até, amigos, né? Que os amigos exato. ouvem, porque ele tem o autismo, ouviu na televisão, ouviu, mãe, o que é autismo? Eu ouvi falar de TDAH também, né? Que é muito falado. Então, assim, as crianças começam a perguntar também, né? As crianças têm um amigo diferente na escola. E por que ele se comporta de forma diferente? O que é isso, né? Por que ele se comporta de forma diferente? Nossa, você entrou num tema quando chega em casa e traz esse conteúdo. Eu fico que para mim é uma coisa que eu percebo muito quando a mãe, assim, as mães elas têm, claro, muitas coisas em comuns, mas tem alguns pontos que acabam levando as mães para dois caminhos divergentes. Vou ver se você concorda. Tanto aquela mãe que tem a criança autista na escola tem uma preocupação constante do como essa criança está sendo acolhida na escola, como aquela mãe que sabe que existe na sala de aula uma criança autista e a preocupação é: essa criança autista, ela está atrapalhando o comportamento do meu filho, o rendimento do meu filho? Então a gente vê essa dualidade, não é? Sim, existe. Existe, não? E
também tem as mães que também querem acolher, né? Também tem as mães que querem entender o que é para os filhos se desenvolverem mais. Ou o que é para o filho, a importância desse filho conviver com o diverso. Com o diferente, né? Isso. Para ele ser uma pessoa flexível, né? Para ele não ser uma criança rígida. Então, tem mães também com cabeças mais abertas, né? E que querem entender o que é diferente, porque vê que isso também é importante para o filho saber se comportar em diversos ambientes diferentes e que tudo bem. Esse é diferente, tudo bem. Vamos convidar para vir para casa, né? Vamos ver, entender como que é, se é possível, né? Que às vezes também não é possível, às vezes não tem interesse, né? Que às vezes tem umas crianças autistas que elas colam em um amiguinho e só querem ficar com aquele amiguinho, né? Então, essa mãe desse amiguinho tem que ver se ela acolhe esse menino neurodivergente, né? Ou menino que seja, né? Mas que possa receber, por exemplo, em casa, né? Acolher, conhecer, fazer essa conexão mais forte, mais profunda entre o amigo, né? E também deixar fluir. Se a criança quiser continuar junto, ok. Se não quiser, também, ok, né? Não forçar nada, né? Nada deve ser forçado. E isso é muito... Você vê, né? Como isso faz parte de todo um complexo muito maior, não é? Uhum. Tanto essa mãe que tem a criança autista, passa por essas preocupações, quanto a outras mães que não têm, acabam aprendendo o que é conviver com essa criança. E mais, normalmente a criança se importa muito menos com o fato do amigo autista do que os pais. Os pais. Isso eu vejo muito. Sim. Porque assim, eu fazia um atendimento numa escola que a criança gritava muito na sala, gritava, e os amiguinhos falavam para ele: não precisa gritar. Não, com uma verdade, com uma delicadeza. E quando a gente atendia algumas mães falavam assim: mas ele só fica gritando na sala de aula, não dá. Alguém tem que tomar uma providência. Se ele só está gritando, é porque ele não pode estar nesse espaço. E aquilo para mim foi a morte ouvir. Ele não pode estar nesse espaço, daí eu volto àquela nossa conversa. Sim. Pode, deve e tem o direito de estar. Sim, tem todo o direito de estar. Todo direito. Por isso que a gente começou a nossa conversa falando o que é incluir, o que é excluir. E em alguns momentos, os espaços pensam que são includentes e não são. Exato. São excludentes. Porque depois que entrou na instituição, tem vários pontos que precisam ser trabalhados, né? Inclusive os próprios pais. Inclusive a orientação para os pais. Com certeza, sem dúvidas. Não precisam ser trabalhados, precisam ser constantemente informados. A gente precisa receber informações também dos pais de como a criança está em casa, o que aconteceu de diferente em casa, se a rotina está igual, se ele está se comportando da mesma forma, né? Então, se ele progrediu em algumas habilidades, se ele regrediu, porque a gente também sabe que no autismo tem alguns momentos que há uma regressão, Sim. né? E que, de certa forma, é o normal do desenvolvimento, né, digamos assim. Mas tudo isso precisa ser acompanhado, tudo isso precisa ser observado para a gente entender aquele indivíduo como um todo, né? Exatamente. A gente saber como ele está funcionando dentro da escola, como ele está funcionando em casa, como ele está funcionando em sociedade, como ele está funcionando em todas as áreas, né? Eu acho que quando a gente vai falando, entender o indivíduo na integralidade, né? Mas tem uma coisa que eu acho que incomoda muito aos pais e também à comunidade escolar, que é a questão do laudo, Lívia. Veja, que eu
Eu fico muito preocupada. Uhum. Quando eu recebo uma criança que eu suspeito, eu nem preciso daquele laudo ainda na minha mão Sim, para fazer uma intervenção precoce. Ou exato. seja, intervenção precoce é agir precocemente, porque Independente de laudo. independente do laudo. A gente não pode ficar refém do laudo. Exato. Gente, eu sei que o laudo é importante. Eu sei que mas o laudo ele não vem com guia pedagógico, guia psicológico. O laudo não vem escrito Exato. no laudo o que cada profissional tem que fazer com aquela criança. Exato. E a gente tem que ter essa habilidade mesmo, a gente tem que ter esse olhar para com a criança para saber o que podemos fazer, porque Olhar atento, e a gente sabe, não é, Lívia? É questão de erro e acerto mesmo, Sim. e independente da existência do laudo. Então, eu não me privo, eu ao suspeitar, eu já trabalho começa. com a intervenção precoce. Sim. Eu já procuro entender com quem mais essa criança está sendo, quem mais assiste essa criança, quem mais trabalha com ela, e a gente já vai, de certa forma, Fazendo um trabalho em conjunto. Fazendo um trabalho em conjunto. Se eu ficar refém do laudo, olha que perigo, né? Sim. Para nós, 6 meses de vida é uma coisa. Para uma criança é uma de 5 anos, Nossa. 6 meses é um período importantíssimo, né, do desenvolvimento, né? Então a gente precisa, com certeza, começou a ter suspeita, já começa a intervenção. Não precisa esperar ter laudo. Tem famílias que às vezes estão em filas de espera, né? Enfim, demora, né? O laudo demora, viu? Demora. Então, assim, já tem que começar. Já tá com dificuldade na fala? Vamos para fono, já vamos ver fono. Tá com dificuldade que precisa de uma terapeuta ocupacional? Já vamos com a terapeuta ocupacional e vamos trabalhar essa criança, vamos trabalhar. Tudo que ela puder fazer para se desenvolver, os primeiros anos são importantíssimos. Fundamental. A gente precisa, para ontem, a neuroplasticidade, né, o desenvolvimento cognitivo, são muitos pontos a serem desenvolvidos nessa idade. Então, a gente precisa, sim, com certeza, ir muito rápido nesse acolhimento, né? Eu até tem um podcast que fala sobre os 1000 primeiros dias do bebê. Gente, esses 1000 primeiros dias são fundamentais para todo o desenvolvimento, Sim. né? Psicossocial, psicocognitivo, são fundamentais. Sim. Nessa hora que a gente vê essa plasticidade, e se por acaso a gente não começa a intervir, o contrário acontece, né? As podas neurais vão chegar aí. Sim, exato. Então, olha, não há necessidade dos pais ficarem reféns do laudo. Exato. Tudo que puderem fazer. Não que eu seja contra o laudo, eu acho ele fundamental. É fundamental, é importante para a gente seguir ter no caminho correto, exato, né? Porque mas a gente precisa saber se a criança realmente tem um transtorno, qual é o transtorno, né? Exato. Passar com os médicos se houver necessidade de medicamento também. Então, tudo isso realmente é importante. É importante. Mas daí a dizer que a gente não pode fazer agir nada porque não tem laudo. Aí eu penso, né? Daí vai lá para a escola e fica fazendo o quê? Sentadinho vendo, sabe? Não. A própria experiência do professor, a própria experiência do médico, a própria experiência do psicopedagogo, do TO, a própria experiência já mostra, né? Sim, que a gente vê as crianças todas de um jeito e de repente vem outra. Nossa, tem alguma coisa diferente aí, vamos nessa questão do erro e acerto mesmo. Vamos ver o que ela faz. Aqui não, aqui sim. Isso aqui funcionou, isso aqui não vamos dar continuidade. Exato. Gente, isso é tão importante. E eu pego no pé, às vezes, das escolas por causa disso. Eu falo, gente, vamos lá, vamos tentar, vamos ver tudo que pode ser trabalhado feito, né? Para que essa criança tenha esse desenvolvimento, não é? Sim. Da mesma forma, aí o laudo, muito que bem. Mas que esse é um outro ponto que você não ter o laudo é complicado, mas quando esse laudo chega,
Como é que os pais se sentem em relação a esse laudo? Então, na verdade, assim, tem uns pais que acham que a criança é autista, né, ou independente de algum outro transtorno, e que, na verdade, já estão nessa luta tentando um diagnóstico durante muitos anos e que acabam, às vezes, não fechando o laudo. Então, quando é esse tipo de família, na verdade, o laudo é como se fosse assim, ai, que alívio. Exato. Então, é isso que ele tem? É isso que meu filho tem? Tá, então agora eu vou realmente me aprofundar nisso. Agora eu vou tentar entender melhor o que ele tem para eu ajudar da melhor forma possível. Então, para umas famílias, realmente é como se fosse um alívio. Algumas outras famílias acabam percebendo que tem algo diferente, muitas recebem muitas informações da escola ou de até alguns médicos falando seu filho é diferente, precisa fazer uma avaliação e o pai ou a mãe não quer. Eu não quero fazer nada porque não me interessa se ele é diferente, ele tem que continuar na escola ou ele tem que fazer tudo igual todo mundo faz. Então, quando é esse tipo de família que é mais resistente, aí é um pouquinho mais difícil, porque essa criança às vezes não consegue ter a assistência adequada da forma que ela precisaria ter. Porque como o pai ou a mãe falam que ele é igual a todos os outros, ele não precisa fazer nada além. E às vezes ele precisa sim, precisa de uma fono, precisa de uma TO, precisa de uma psicóloga, precisa de algumas outras intervenções sim, mas o pai e a mãe não querem. E aí é um trabalho aí de formiguinha mesmo, de tentar fazer com que essa família veja isso de uma forma diferente, né? Que às vezes está o ego envolvido, né? De eu não quero ver que o meu filho é diferente, né? Então eu quero que ele seja assim e ponto. Então trabalhar isso com as famílias primeiro, para depois a gente conseguir mais terapias, mais desenvolvimento, profissionais mais especializados para as necessidades dessa criança, né? Então, é a família que faz toda a diferença, É a família. né? Você está aqui falando e eu tô pensando, não sei se eu vou eu não sei se eu vou nesse caminho certo, se meu raciocínio, mas eu vejo que existe um inconsciente coletivo trazendo um estereótipo da criança autista. Uhum, E às vezes um estereótipo feio dessa criança autista, não uhum, é? E que acaba fazendo com que muitas pessoas tenham medo de trazer a uhum, verdade do filho autista por conta desse estereótipo que muitas vezes é uhum. formado, entende? É, E aí há uma necessidade de negação, não porque não só, não é porque haja uma falta de conhecimento, mas porque não gostaria de ter o filho sendo uhum, visto como a criança sim, autista imaginada por muitas sim. pessoas. É o medo do desconhecido, né? Exato, não é? Mas eu acho que também a psicoeducação, eu acho que trazer mais É informações, fundamental. conscientizar mais a família, eu acho que vai tirando, vai Desmistificando, né? desmistificando, vai quebrando aquela parede aos pouquinhos, aquela barreira que os pais criaram. A gente vai tirando um tijolinho, tirando o outro, vai bem E não só a barreira que os devagarinho. pais criam, né? A própria escola, às vezes, a Sociedade, própria às vezes, sociedade, isso. que olha para aquela criança e já vai classificando como Uhum, uma criança problema. E, gente, quantas crianças autistas não são, assim, uhum, além da expectativa, uhum. né, Sim, daqueles pais, uhum, além de tudo. sim. E, portanto, a gente não pode já classificar, já estereotipar o indivíduo, não é? A gente tem que ter a calma
a paciência para aguardar esse vir a ser, né? O que vamos esperar esse vir a Vamos ser? conversar, né? Isso, Vamos descobrir essa criança, descobrir as potencialidades Nossa, que é isso. dela. E não só da criança autista, as potencialidades de qualquer criança que apresente um transtorno. Eu entendo, o transtorno é um transtorno, transtorna a pessoa e quem está do lado, quem está em volta. Eu entendo isso. Mas quando você passa a agir, quando você passa a entender, buscar formas de garantir a melhor qualidade de vida possível para essa criança, você tem um outro olhar, né, Sim. Lívia? Você Você tem aprender um olhar mais carinhoso, menos ansioso, menos né? ansioso. Sem medo, né, do que está por vir, né? Talvez a pessoa pense no futuro dessa criança, pense no próprio futuro, né? Eu vou ter que Exato. cuidar dessa criança pro Ou resto quando da eu não vida. estiver mais, Quando quem eu não é que estiver vai? aqui, quem vai cuidar dessa criança, né? Ou desse adulto, Ou no desse caso, adulto, porque vai crescer. dependente, né? Ele vai conseguir ser independente, ele vai conseguir ter autonomia, ele vai conseguir trabalhar, ele vai conseguir se sustentar sozinho, ou eu vou ter que sustentar ele para o resto da minha vida, né? Então são muitas questões que começam a surgir, né? E às vezes de forma até inconsciente, que a pessoa nem parou para pensar com tantos detalhes, né? E que aí a gente precisa realmente conversar para abaixar um pouco essa ansiedade, abaixar entender, o né, medo, onde está esse né? incômodo, porque às Sim. vezes é um incômodo interno que você não consegue nem explicar o porquê aquilo surge, não é? Uma angústia, né? Do que o que é óbvio que a gente tem. E eu sou muito solidária às mães desse sentido, porque a gente tem, de fato, o filho pretendido, né? A gente idealiza a criança. Sim. O que não quer dizer que o seu castelo de areia acabou. Aliás, gente constrói outros castelos. É isso que eu ia falar. A gente faz novos, de formatos diferentes, né? E é isso que é aceitar faz esse diverso. Vários outros e tudo bem. Vamos ser criativos, né? Vamos inovar, vamos pensar diferente, né? Então, assim, sem ter medo do futuro, sem ter medo do desconhecido, né? Porque é bem isso, né? Quando a gente vive só o passado, a gente acaba vivendo uma vida de culpa, né? Culpa porque, mas se eu tivesse feito, mas será que é eu assim? fui culpada? Será que eu fui culpada? Porque eu fiz aquilo, aí meu filho nasceu eu comi autista, tal coisa, né? eu fiz tal coisa, você já, né? Começa, assim, mamãe ainda falava para mim, sabe? Depois eu fiquei pensando, eu cozinhei minha vida inteira em panela de alumínio, será que foi? Falei, para já. Parar com essa conversa, panela de alumínio aqui, vamos pensar de outra forma, né? Porque você fica vivendo esse passado, você fica só na culpa. Sim. Aí, se você fica vivendo o futuro, o que vai ser, como será, e se, ansiedade, você só né? cria ansiedade. E você deixa de viver o melhor. Presente que vai passando, que né? vai passando. E que você constrói castelos novos e diferentes, né? Com certeza. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado ao olhar, né, para essa criança que vem, né, da forma que vem, e nós vamos aprendendo a tratar, né? E vamos aprendendo, vamos né? aprendendo. E ensinando, né? Porque, olha, mãe, às vezes, uma dica nossa desse tamanhozinho assim, que a gente leve para a escola, que a gente leva para uma outra mãe, aquilo modifica a vida de uma compartilhar, conversar com outras mães, grupos de acolhimento. Grupos de acolhimento. Ai, olha, eu acho grupos de mães que falam das angústias, que falam dos medos, e que aí a outra mãe já passou por isso, que já resolveu essa fase, que já está em outra fase, aí dá algumas dicas, e aí a pessoa também não se sente sozinha, porque às vezes ela acha que ela é a única no mundo, só ela que está passando aquela dificuldade, tem tanta gente que está passando também, ou que já passou, né? E que tem um olhar diferente do seu, que pode te ajudar. Enfim. Perspectivas diferentes, sem né? dúvida. Olha, é tão bom quando a gente cria canais nesse sentido. Assim, você sabe que eu gosto desse programa mesmo? Eu vou agora puxar minha sardinha. Porque eu acho que sempre alguém vem para trazer esse tipo de acolhimento, sabe? Você permitir que alguém
ouça aquilo que está lá dentro de você, ou que alguém fale, né, Uhum. sobre aquilo que está dentro de você, e você ter a oportunidade de falar, olha, realmente, eu quero isso, eu Uhum. sinto isso, eu penso isso, porque E nós não até estamos fazer sozinhas, novas não. amizades Opa, também, é né? Porque às exato. vezes se sentem tão excluídos, né? E aí é uma forma de inclusão também entre as mães, as crianças, que aí o amiguinho que tem autismo pode estar com outra criança também autista, né? E aí, é meu amigo também que tem o TEA, né? Então, assim, vai fazendo essas famílias maiores, né? Digamos Exato, e assim. essas trocas, essas relações, Uhum. porque o convívio social é fundamental. Já há uma Sim. dificuldade, né, nesse convívio social, nas relações. Então, Porque muitas vezes também eles nem se nem interessam, interessam, sem né? dúvida. De estar em grupos, né? Mas isso vai, Grandes, né? é, Mas grupos pequenos, eles pequenos muitas vezes querem, se querem, interessam, né? Então, poder ter um amigo aqui hoje, aí amanhã eu encontro com outro amigo, né? sem No outro dúvida. dia eu encontro com outro, e vai fazendo com que essas conexões Aconteçam isso. aumentem e aconteçam, né? Eu acho isso super importante, Lívia, mas Sim. importante mesmo. Gente, eu queria que a Lívia desse uma olhadinha ali no relógio. Ai, Porque gente. todo mundo que entra fala assim: Nossa, Esté, eu tô ansiosa. Será que eu vou conseguir falar uma hora? E Uma a gente, hora de assunto. e a gente já chegou a 1 hora e meia, mais ou menos, Já de tá na assunto. uma Olha, hora e meia, né? quase, de assunto, e nós ainda não acabamos. Creia nisso. Ai, Caramba, gente, eu Esté. tô adorando esse papo, eu tô achando muito gostoso poder falar sobre esse tema, principalmente quando tem uma Acho que a hora pessoa que passou conhece, rápido, né? passou rápido, não passou? Mas, Lívia, vamos assim, eu, eu sempre que chamo alguém, eu digo, você precisa me trazer, que nem o gênio, né? 3 pedidos eu faço. E eu queria que você desse uma dica para essas mães que às vezes estão passando por uma situação Uhum, muito complicada, não estão conseguindo se entender. uhum. O que você diria para elas nesse momento? Eu diria, mãe, assim, seja amor, né? A gente tem que achar essas forças dentro da gente mesmo. Seja amor, seja paciência, porque os nossos filhos precisam disso, né? E mais ainda os filhos neurodivergentes, né? Então, assim, saibam que vocês não estão sozinhas. Tem um exército de profissionais querendo ajudar vocês. Tem profissionais da área da saúde, tem profissionais da área da educação, tem muita gente querendo trabalhar para fazer esse mundo diferente. Então, assim, sintam-se acolhidas. Se vocês estão se sentindo meio sozinhas, façam pesquisas, procurem no Google, procurem no Facebook, nas redes sociais, no Instagram. Procure que você vai achar grupos que vão te acolher, que vão estar pensando como você, e que você não vai se sentir mais sozinha, não vai se sentir, digamos assim, excluída. Eu acho que seria essa a dica. A Lívia, ela escreveu um livro junto com Um um paciente. paciente autista. E ela trouxe Eu esse trouxe para dar de livro. presente para você, né? O livro é Eu Autista. Então, o Marcos é um paciente que eu tenho ainda hoje, né? Eu fiz a avaliação neuropsicológica dele em 2018. E então eu coloquei essa hipótese diagnóstica de autismo do TEA, né? E aí então fechou esse laudo. Ele tinha 35 anos e a gente está ainda hoje em terapia. E ele é uma pessoa que fala de uma forma muito didática. Eu aprendi muito com ele sobre o autismo e eu falava sempre, Marcos, você precisa escrever um livro. E ele tem muita capacidade artística, né, talento artístico para escrever contos, para escrever letras de músicas, para cantar. Então, incentivei muito ele, mas ele falou que ele só escreveria se eu escrevesse junto com ele. Ah, Então, eu que escrevi lindo. os 2 primeiros capítulos e o restante ele que escreveu.
né? Então, a gente publicou tem 1 ano e meio, mais ou menos. E então eu trouxe aqui para dar de presente para Ai, você. muito obrigada. Olha lá, gente, o livro Eu Autista, da autora Lívia. Você botou inteiro aqui? É, Lívia Furlan Barbosa Furlan, ela Carreira e botou. o Marcos A gente deu uma Júnior. abreviada, né, no seu sobrenome É que no meu nome é início. muito comprido. Mas olha, eu achei esse livro espetacular, tava louca para ler Uhum. nossa, isso só comprova, né, Lívia, o quanto as pessoas são capazes, Sim, né? sim, E a gente pode romper com alguns paradigmas em sim, relação ao que é esse eu autista. sim. E vocês vão gostar muito, assim, que ele mostra o quanto ele passou dificuldades para estudar. Muitas vezes ele se via como uma pessoa inteligente, muitas vezes ele se achava um burro, ele fala com essas palavras, né? Então, assim, ele foi explicando de várias formas que ficou, assim, cada vez mais claro entender como ele pensa, né? E, obviamente, tem a parte que ele fala que não é comum a todos os autistas, né? Que é ele, a individualidade dele, né? Mas a gente tentou dividir os capítulos em questões que são comuns aos autistas, né, para ele falar como ele se sente, né, para poder trazer um pouco mais de clareza para as pessoas, né, sobre como um autista, como uma pessoa que tem o autismo, como ele se vê, né, como ele pensa e como ele vê o mundo, como ele enxerga o mundo, né? Mesmo porque, né, Lívia, não existe um autista igual ao outro. Exato, E nenhum, isso, nenhum é igual ao outro. assim como não existe pessoa nenhuma igual Existem a outra. parecidas, né? É, Mas parecidas, iguais mas não iguais não. tem. Então, a gente acaba, a gente não, né? Eu vejo muitas pessoas generalizando o ser autista Uhum, e atenção, não são, são pessoas totalmente diferentes, sim. individuais, por isso que a gente fala, né, Uhum. do tratamento e do acolhimento individualizado em todos os momentos. Eu fico muito Eu vou feliz. escrever para você que eu não escrevi, Mas ó, eu tá? até separei a caneta para você fazer Tá bom. a dedicatória ao meu livro Eu Autista. Eu já escrevo agora ou depois que Adorei. a gente sair do ar? Depois, Depois, vamos, né? você já foram dois pedidos? Esse Já, entra como um pedido, como uma já chegou. dica de livro, como um caso? É, pode ser, tem, assim, ó, teve um paciente também que, assim, me chamou a atenção e que a gente falando de crianças, de adolescentes, né, até gostaria de comentar sobre ele. Eu fiz a avaliação dele quando ele tinha 14 anos, avaliação neuropsicológica, né? Ele não é mais meu paciente agora, mas ele chegou um dia e falou assim, eu fiquei muito triste que eu fui num parque público e eu queria brincar com as crianças, porque ele cognitivamente, ele é como se ele tivesse 9 anos, né? Aham, Apesar de aham. ter 14. E ele era muito alto, muito grande. Então, assim, é um pouco desproporcional, né? Um Entendi. menino de 14 anos, grande, né? Alto, com uma mentalidade de 9 anos, querendo brincar com crianças de 9, 10 anos. E ele falou que foi num parque público e que os pais não deixavam ele brincar, ficavam com medo dele. E aí, assim, me doeu tanto o coração, Sem que dó. dúvida. E aí eu falei para ele, então, fulaninho, quando você for num parque, ao invés de você ir direto na criança para querer brincar com a criança, vai primeiro nos pais, então. Vai lá no pai ou na mãe, se apresenta, fala: Oi, o meu nome é tal, eu tenho 14 anos e eu gosto muito de brincar com crianças. Você deixa eu brincar com seu filho? Se eu posso brincar com seu filho? E aí eu tenho certeza que esse pai, e essa mãe vão te entender melhor e vão deixar você brincar com essa criança. Mas me partiu assim o coração quando ele falou isso, eu fiquei.
Nossa, como que é difícil, né? Como que é Porque aí difícil. é o olhar da criança, Sim, né? É o olhar da criança. Porque às vezes a gente esquece que a criança fala por si. sim, Muitas vezes o adulto fala pela criança, mas não é o que a criança sente, exato. né? A criança tem que falar por si. Uhum, E é bem complicado mesmo. é. Onde a gente encontra a Lívia? Então, eu tenho um site. O meu site é neuropsicologiajundiaí.com.br. Então, lá tem os meus dados, né? Tem o meu endereço, meu telefone. Então, podem ficar à vontade para entrar no site o momento que quiser e entrar em contato comigo. Olha lá. Você atende online? Atendo online também, psicoterapia, né? Claro. A avaliação neuropsicológica somente no presencial mesmo. Tá certo. Olá, gente. Ó, se vocês quiserem encontrar a Lívia, pode entrar em contato. Eu tenho certeza que ela vai fazer questão de responder. E mais, né? Se você tem alguma dica, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui, escreve, deixa aqui embaixo pra gente. Que eu vou ser, assim, a primeira a querer responder. E, claro, vou fazer com que a Lívia tenha acesso às suas questões. Se vocês tiverem alguma sugestão, algo a dizer, eu estou no caminho certo? É isso mesmo? Essa é a ideia do meu podcast: trocar com vocês, ter informações, oferecer informações e poder dar continuidade a tudo isso, esse projeto meu, que é o projeto Preocupações de Mãe. Você, claro, você me encontra aqui no YouTube, Preocupações de Mãe, e você me encontra também no Instagram. Opa, novo Instagram, né? Agora eu tô com um novo perfil no Instagram, né? Ah, Um novo endereço. Então vamos lá. Você me encontra no Instagram, @preocupações de mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. Foi um prazer poder falar com a Lívia, trazer a Lívia aqui. muito E olha, obrigada. já sabe, né? Vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha, né? E para a gente poder levar essa informação para mais gente. Tá bom? Muito obrigado, foi um prazer. Quarta-feira de novo eu tô aqui. Até mais.